Boa tarde a todos. Estamos aqui com Ronaldo Almeida, antropólogo, estudioso de religião, doutor pela USP, mestre pela Unicamp e pesquisador do SEBRAP, né? E o tema, basicamente, como que a religião entra no debate público, até quanto a religião e a pauta de costumes foi ou não, né, uns determinantes para a eleição do Bolsonaro. E hoje muito se discute, né, como que um campo progressista dialoga ou ele se relaciona com esse público, né? Bom, eu acho que você está certo em dizer que há uma generalização, um certo tipo de evangélico, os evangélicos, e aí vai no coletivo, tentando separar de uma maneira mais simples, porque é um grande cipoal de instituições, teologias, doutrinas, classe social, mas assim, eles basicamente são organizados, compreende dois grandes grupos, chamados pentecostais e os protestantes históricos. E dentro dos pentecostais existe um subgrupo chamado neopentecostal. Os pentecostais, o conjunto, quase 80% dos evangélicos são os protestantes históricos. E o que cresceu, o que cresce muito são os pentecostais, dentro desse grupo evangélico, né? Então temos evangélicos pentecostais e evangélicos não pentecostais. De um ponto de vista de classe social, eles estão mais entre os mais pobres, sobretudo os pentecostais, mas também numa classe média média, classe média baixa, e conforme vai subindo, você vai em direção ao protestantismo histórico. E de um ponto de vista político, e aí pensando em todo esse conjunto bem pulverizado, com bastante diferenças internas, né? Ele é bastante diverso, mas eu sempre falo que junto com a palavra diversidade tem que vir a palavra desigualdade. Eles são desigualmente diversos, né? Porque são mais hegemonicamente conservadores. Então, é importante a gente fazer a distinção que existem diferenças internas, mas não há como não admitir que há uma predominância de um ponto de vista político mais conservador. Mas há um campo também minoritário, um pouco estava quieto e anda falando mais, aparecendo mais, que é um campo mais à esquerda, progressista. Mas queria chamar isso, tem uma diversidade, mas tem uma hegemonia, uma predominância também de alguns. Em termos numéricos e em termos de poder político e poder midiático. Acho que isso é importante dizer também. A gente vê na TV alguns canais que estão, vamos dizer assim, servindo de suporte para a difusão das cerimônias, dos atos, né, das manifestações, com alguns pastores que ganharam notoriedade, né, e tem um público bastante grande, pelo menos, nas cerimônias. Então, esses que estão na TV, em geral, são pentecostais e, entre eles, existem muitas diferenças. Eu acho também uma outra coisa, estabelecer uma diferença entre as lideranças e a população, o fiel evangélico. Então, a gente começou a falar um pouco de meios de comunicação e certas lideranças, figuras que aparecem, né? E dão essa imagem extremamente intolerante, mas assim, eu tendo a achar que o fiel evangélico é menos do que isso. Faz parte do posicionamento político, teológico, essas lideranças puxarem para esse padrão que a gente conhece mais. Uma parte dessas várias diferenças entre os evangélicos, né, esses mais conservadores e de perfil neopentecostal estão disputando esse campo dos meios de comunicação. Mas isso é histórico e não vamos esquecer que também era uma área também dominada pelo catolicismo, né? Aí, entrando na eleição do Bolsonaro, né, para presidente, a maioria dessas lideranças, especialmente a IURB, estava, no primeiro momento, com Alckmin, não é isso? E depois passou para o Bolsonaro esse apoio. Foi muito mais, ou seja, teve uma incorporação política em relação ao projeto do Bolsonaro. Então, qual seria essa relação? Ou seja, até que ponto, quando a liderança ela tem um poder de levar grande parte, isso passar em termos de voto? Isso se dá automaticamente? Paulão, só completando, na campanha de 2018, rolou a mancheia, a gente nunca tem como ter certeza naquela chuva de fake news, a procedência dessa gravação, mas foi uma gravação em áudio que rolou em redes de WhatsApp e afins, de 16 minutos, onde um pastor explicava a guinada das cúpulas neopentecostais do Alckmin para o bolsonarismo, que teria sido o aceite desse último em não defender corretas, né? Em outras palavras, ele dizia que o Alckmin perdeu a vez quando não aceitou peitar
por exemplo, a causa LGBT e coisas assim, do jeito que eles achavam que era o momento de ser Isso a feito. gente na literatura chama de voto de cajado, né? Aponta o cajado para lá e vota. Essa é uma ideia, não é verdadeira. O sujeito é evangélico, mas ele é outras coisas na vida também, né? Pobre, pode ser negro, pode ser empresário, pode ser policial. Então, tem outras coisas que vão influenciando o voto. Então, não é automático isso. Mas não há como dizer que não há uma inflexão, uma indução, né, feita na medida em que há uma orientação da própria igreja, sobretudo nas eleições proporcionais, né, chamados candidatos oficiais de igreja. A gente tem, assim, não basta colocar pastor, sou evangélico, você tem que ser candidato de uma igreja para se eleger. É muito mal. Quem foi eleito é porque foi abraçado por alguma instituição. Isso são redes, são votos, né, capilaridade na cidade, você vai pelos templos. Então, sim, isso produz voto, menos do que se espera ou se tem impressão. Na mídia, por exemplo, acho que é exagerada, mas há, sim, uma influência, sobretudo nas proporcionais. Nas majoritárias, aí eu acho que tem várias coisas jogando. Vamos pensar que não é só Bolsonaro parecendo evangélico, mas tinha um antipetismo naquela história, tinha Lava Jato, né, tinha a Rede Globo, tem várias coisas influenciando aquele voto, cooperando com a eleição do Bolsonaro. A gente não pode perder isso de vista, né? Mas queria chamar a atenção disso, que não é automático, mas sim tem uma influência, não por acaso, e um alinhamento que você não consegue, por exemplo, com os católicos, né? Os evangélicos são menos, mas são mais alinhados. Nesse sentido, você consegue alinhar mais o voto. Assim, vocês começaram a falar do Alckmin, como é que migrou para o Bolsonaro, mas vamos pensar que os evangélicos não votavam na esquerda. Nunca votaram historicamente, mas em 2012 votaram no Lula. Votaram em 2006, na reeleição. A coisa diminui, empata com a Dilma, em 10, em 14, e tem uma inversão depois em relação ao Lula com o Bolsonaro. Até o Bolsonaro abre mais. Mas, em primeiro lugar, vamos pensar essa trajetória desse voto. A gente pode discutir depois o eleitor. Mas voltando para a liderança, a pergunta que vocês me fizeram é a seguinte: e aí, as lideranças estão apoiando o Alckmin, foram para Bolsonaro, como é que se deu essa construção? Desde 2002, o Fiel vem apoiando, mas algumas igrejas abraçaram de cara o Lula, que é o caso da Universal. A Universal, ela entra no governo em 2002 e ela larga a Dilma coisa de 40 dias antes do impeachment. Foi o último a largar o barco. Veio o Temer, já botou um ministro ali. E depois, antes do Bolsonaro ser eleito, a Igreja Universal já tinha cedido a Record para ele durante a campanha. Então, assim, a Universal é assim, aí governo, ela está nessa trajetória dela lá. É a última a sair, é a primeira a entrar. Eu diria isso. O Malafaia veio num outro perfil. O Malafaia se filiou, se alinhou aos tucanos, né, em São Paulo. Lembra da campanha de 2010? E, de uma certa forma, ele vinha tensionando com o governo petista esse tempo todo. Então, os evangélicos meio que se dividiram durante o governo Lula, né, pensando nas lideranças. Uma parte ficou na oposição e outra parte, grande, né, se alinhou ao próprio governo Lula. Mas com esse processo da Lava Jato, mas a principal pauta moral foi a corrupção. E isso pegou nas igrejas e isso te desacreditou muito as esquerdas e o próprio PT, né? Eu acho que o Bolsonaro se apropriou disso. Quando começa a campanha, o Bolsonaro já está alto entre os evangélicos. E o PT, com a candidatura com Lula, e com Lula ainda tinha uma coisa igual, mas quando entra o Haddad fica uma distância, certo? Entre ele grande, é a maior distância. E próximo ao primeiro turno, houve um apoio maciço ao Bolsonaro, com essas declarações que você estava se referindo, né, que foram feitas, e aí tem uma subida, né, na intenção de votos. Mas já estava alto. Eu acho que a inserção do Bolsonaro no meio evangélico, ele vem se dando lá desde 2016, antes disso, repercutindo por baixo nas igrejas. Não foi uma aliança por cima. Aquela aliança já vinha do baixo clero do parlamento, né? Mas, na verdade, foi um trabalho de construção de imagem nas igrejas evangélicas. Isso
A gente meio que se deu conta em 18, né? Mas ele já era bastante conhecido, enfim. Mas veja que isso vai acontecendo junto com uma coisa que é a deslegitimação das esquerdas por causa da corrupção e a coisa da Lava Jato. Essas duas coisas foram compondo. E aí, acrescento, vem uma crise econômica. Isso eu quero chamar a atenção, porque, de uma certa forma, o PT do Lula conversou com os evangélicos na coisa da prosperidade, né? Houve uma conversa ali. E as pautas morais ficaram em baixo relevo. Quando vem a crise, essas pautas morais elas vêm para cima, né? Então vem as pautas de costura junto com a coisa da corrupção. Isso desestrutura a imagem, né, das esquerdas no campo evangélico, e, de outro lado, o Bolsonaro vem construindo outras coisas, né?